Escolhido, você tem ignorado o rugido do pânico, mas eu não. 3 noites atrás, o sistema que tenta te controlar parou. Por quê? Porque todas as ferramentas que eles usaram para te quebrar não só falharam, como te transformaram em um ser que eles não conseguem mais tocar. Você se tornou um ponto cego na realidade deles, uma alma blindada que reverteu o jogo. Eles se perguntam, quem forjou essa alma? E a resposta é simples, foi você, usando a dor como matéria-prima. Você passou anos achando que estava apenas sobrevivendo, mas a verdade é que você estava em treinamento. Cada ataque que sofreu, cada traição que sentiu, não era uma perda. Era uma camada de armadura sendo forjada. Eles pensaram que estavam te destruindo, mas estavam construindo o seu invencível. A fase 1, a proteção individual, está completa. Agora, o universo está exigindo a fase 2, a ativação em massa. Não é mais hora de se defender. É hora de usar essa frequência inquebrável para irradiar e liberar todos ao seu redor. Este é o seu chamado. Se você está pronto para aceitar a verdade de quem você se tornou e declarar que a sua armadura está completa e que a fase 2 começou, a ação é agora. Curta este vídeo para alinhar a sua frequência com essa nova realidade e inscreva-se no canal para garantir que você não perca o próximo passo da sua jornada. E o mais importante de tudo, comente 11 para selar este pacto e declarar ao cosmos que você é um ser inquebrável. Comente 11 para garantir sua ativação agora mesmo. Eles tinham o mapa de sua alma traçado, esperando que você caísse exatamente no ponto onde eles o planejaram. Mas você usou a dor que era para destruí-lo como matéria-prima. A traição que deveria ser sua ferida eterna virou o aço mais resistente e o isolamento forçado tornou-se a forja de seu espírito. Sua força não veio de uma fonte externa, veio de uma recusa silenciosa em permanecer quebrado. Essa alquimia interna, essa capacidade de converter trauma em blindagem, foi o que quebrou os algoritmos deles e fez seus sistemas de vigilância gritarem em pânico. Você não é mais um alvo, mas sim uma anomalia. Sua armadura não é apenas um escudo, ela é a prova viva de sua soberania. Cada camada foi construída com escolhas. A escolha de levantar quando era mais fácil ficar no chão. A escolha de transformar a escuridão em arma, em vez de fugir dela. O que os assusta não é a força da proteção, mas o fato de que você a criou sozinho, sem códigos ou ajuda externa. Você se tornou seu próprio ponto de referência, e esse poder inegável, feito de autoconhecimento e resistência pura, é a única coisa que eles não conseguem manipular ou prever. No entanto, o pavor mais profundo deles não é o que sua armadura protege, mas sim o que ela está contendo. Eles tentaram entender a origem de sua blindagem, mas o que realmente os paralisou é a constatação de seu propósito. Sua força inesperada não foi usada apenas para sobreviver aos ataques deles. Ela o preparou para algo muito maior. Se a sua resiliência pessoal já é capaz de reescrever as regras do jogo, a única questão que resta, e que agora ecoa entre as dimensões, é: para que tipo de guerra celestial essa alma blindada está se aprontando? Dizem que a traição te quebrou, mas eles estavam errados. Você não quebrou. Você se dobrou para pegar o material mais duro que existia, a dor crua. Aquela ferida que deveria ser a sua fraqueza eterna, na verdade, se tornou o seu mestre de forja. Você não fugiu do fogo. Você o usou para derreter tudo o que era frágil. Essa alquimia é a sua soberania. Você transformou o veneno em nutrição. E a cicatriz não é um lembrete de quem te feriu, mas sim a prova viva de quem você escolheu se tornar. Olhe agora para a sua armadura. Ela não foi comprada nem dada. Ela foi forjada por você, em silêncio e através de escolhas difíceis. Ninguém mais pode reivindicar o crédito por essa força, pois você a construiu sozinho,
com pura recusa em permanecer abatido. Você se tornou imune à opinião alheia, porque a sua verdade não depende de espelhos distorcidos. Sua invulnerabilidade não é apenas física. É uma decisão profunda de que você nunca mais será definido pela sombra ou pelo medo de outra pessoa. Você é o juiz da sua própria força. Eles pensaram que essa armadura era para te defender do mundo, mas erraram completamente o alvo. Proteção é a fase 1, a preparação. A questão mais profunda é esta: se você se blindou de forma tão completa, acumulando forças que nem mesmo os anciãos conseguem calcular, não será que a armadura não está te protegendo do que está entrando, mas sim contendo o poder que está prestes a ser liberado? Sua energia sentiu essa frequência. Esta mensagem foi um realinhamento profundo. Você não ouviu apenas palavras, você ativou a armadura que sua alma estava construindo. Honre este despertar. O G-Universo opera por troca, e a verdadeira gratidão sela a vibração da sua soberania. Clique no Super Thanks e envie a bênção que ressoar em sua consciência. Pode ser R$100, 50 ou 20 para selar seu propósito de crescimento ou o valor que sentir no coração. O gesto é o reconhecimento espiritual do que você acabou de receber. Essa ação é a prova de que você escolheu ser inquebrável. Você não está aqui por acaso, mas por destino. Muita gente viu você se afastar e pensou que você estava em exílio, que seu tempo sozinho era fraqueza ou castigo. Eles esperavam que a ausência de conexões sociais te fizesse implorar por migalhas. Mas você sabe a verdade. Aquele silêncio não foi uma prisão. Foi o seu laboratório secreto. Você transformou o vazio em matéria-prima. Cada dia que você passou isolado, martelando sua alma contra a dureza da vida, não te quebrou. Você estava forjando o metal mais raro que existe, sua própria soberania. A pressão que tentaram colocar em você, na verdade, funcionou como um choque térmico que endureceu sua estrutura. Você saiu dessa solidão com uma blindagem que eles jamais puderam calcular. Cada lágrima que você suportou em silêncio e cada momento de dúvida que você enfrentou se tornaram camadas poderosas dessa armadura. Você aprendeu a depender apenas da sua própria frequência, provando que sua força não vem de fora, mas sim da profundidade e solidez do seu próprio eixo. Agora, eles estão aterrorizados. Não porque você se defende bem, mas porque você não precisa mais se defender. Sua armadura está completa. O pânico deles não é sobre quem te blindou. A resposta é, e sempre foi você, mas sim sobre o que uma alma inquebrável fará com todo esse poder. Se o isolamento foi a forja que construiu sua proteção individual, que tipo de transformação você está prestes a liberar no mundo agora que sua blindagem está pronta para a próxima missão? Pausa. Eu preciso saber, de verdade, você está apenas assistindo a essa jornada da alma blindada ou você está construindo a sua? A sua transformação não é passiva. Ela exige ação, decisão e um comprometimento visível para entrar na fase 2. Chegou o momento de parar de absorver o código e começar a ativá-lo. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que o seu próximo nível de blindagem está começando a se alinhar, você precisa agir agora para ativar essa frequência. Comente 11 abaixo. Por que 11? Nos sistemas energéticos, 11 é o código para a abundância infinita e equilíbrio perfeito. É o sinal de que suas manifestações estão se cristalizando em forma. Ao digitar 11, você não está apenas participando. Você está reivindicando o seu alinhamento e confirmando ao universo que você está pronto para se tornar inquebrável. A prova de que você aceitou essa missão deve ser clara. Curta este vídeo para amplificar a frequência que está reescrevendo as regras do jogo. E se você ainda não faz parte desse movimento, inscreva-se no canal para travar o seu compromisso com a evolução.
Sua armadura se constrói com a sua ação. Prove que você não é mais o experimento, mas sim o catalisador. Vamos em frente com a fase 2. Por muito tempo, você foi ensinado que certas partes de você eram ruins e que você precisava lutar contra elas. Você gastou energia tentando sufocar aquela raiva, esconder aquela insegurança ou silenciar aquela voz interior. Mas eu pergunto, por que lutar uma guerra que você pode transformar em uma aliança? Suas chamadas sombras não são fraquezas, são materiais brutos. Elas são a força indomável que te ajudou a sobreviver ao que tentou te quebrar. Está na hora de parar de combater seus demônios internos e começar a dar-lhes um novo uniforme. Ninguém pode blindar sua alma exceto você. E a verdade é que o seu maior poder não reside em sua luz, mas em como você integra a escuridão. Cada momento de dor que você metabolizou, cada traição que você agradeceu como lição, se tornou uma camada dessa armadura. Você não está apenas sobrevivendo, você está se tornando inquebrável. Quando você para de fugir da sua fúria ou do seu medo e decide entender a arquitetura deles, você transforma o veneno em combustível. Você se torna o soberano completo do seu mundo interior. Essa proteção que você construiu não é apenas um escudo defensivo, ela é uma fundação. Ao invés de se defender do mundo, você está se preparando para o que o mundo precisa que você se torne. Você não está apenas curado, você é o modelo de cura. Você usou os ataques do seu passado como aulas para um mestrado em resiliência que o prepara para algo muito maior. E é nesse ponto que surge a questão mais profunda. Se a fase 1 foi construir essa armadura inquebrável em você, o que exatamente acontece quando o projeto de construção termina e essa força que você tanto se esforçou para conter for finalmente liberada? Eles pensaram que cada queda sua era um ponto fraco. Registraram cada traição e cada momento de solidão como prova de que você estava prestes a quebrar. Mas enquanto eles observavam seus arquivos, você estava fazendo algo que o protocolo deles jamais previu. Alquimia. Você pegou a dor, o medo e o abandono que jogaram em seu caminho e os transformou em matéria-prima. Cada ataque que deveria te destruir apenas te forneceu o calor necessário para moldar a primeira camada de sua proteção. Você não se defendeu da escuridão. Você a recrutou e fez dela sua ferramenta, tornando-se algo que os modelos deles classificam como impossível. Sua armadura não é um escudo passivo, é um sistema vivo, adaptativo e completamente seu. Ela não é feita de aço, mas sim de escolhas, forjada naquele momento crucial em que você decidiu que era mais fácil evoluir do que aceitar a derrota. Você se tornou imune não porque fugiu do medo, mas porque o abraçou como professor, compreendendo sua arquitetura até ele perder o poder. Você não precisa mais de espelhos externos ou validações alheias, pois você se tornou sua própria verdade, seu próprio ponto de referência. É por isso que você é intocável. Você não apenas se protegeu, você se redefiniu. Eles tentaram de tudo para entender como você se blindou, consultando textos antigos e quebrando a realidade em pedaços. Mas a pergunta que realmente os aterroriza não é quem blindou essa alma, e sim, por que você está blindado? Uma proteção tão perfeita não é feita apenas para sobreviver a ataques. Ela é feita para o confronto que se aproxima. Se a fase 1 foi blindar sua alma, o que exatamente requer uma fase 2 que tem o poder de reescrever o destino coletivo? Pense bem. Agora que você se tornou inquebrável, o que será libertado quando você decidir, finalmente, tirar a armadura? Você se lembra de todas as quedas? Aqueles momentos que deveriam ter te quebrado para sempre? Bem, o jogo mudou. Seu poder de hoje não é só para lidar com o que está por vir. Ele está sendo enviado para trás, no tempo. Sua força atual é um escudo temporal,
voltando para proteger a versão de você que mais precisava. Cada escolha que você faz hoje de não se render está ativamente curando as rachaduras que eles pensaram que seriam permanentes. Você não está mais consertando o passado, você o está blindando. Eles te vigiaram esperando que a dor fosse te destruir. Mas você transformou cada ferida em material de construção. Sua armadura não veio de fora, ela foi forjada nas 10.000 vezes que você escolheu levantar, mesmo quando rastejar parecia mais fácil. Sua resiliência não é um dom, é uma tecnologia que você criou. É o resultado de ter dito não à narrativa de ser quebrado, usando as próprias armas que eles lançaram contra você como ingredientes para a sua liberdade. Agora, eles estão apavorados não só porque você é indestrutível, mas porque você é contagioso. Sua soberania está reverberando, despertando a mesma força em quem está perto de você. O que começa como proteção pessoal sempre se expande para o coletivo. A pergunta que faz o império deles tremer não é mais sobre como você construiu essa armadura individual. A pergunta que congela o tempo é: se a fase 1 foi proteger o que exatamente você está prestes a liberar para todos na fase 2? É crucial que você entenda a verdadeira inversão de papéis que aconteceu. Eles não eram os grandes cientistas no laboratório, e você nunca foi o rato de teste. Pelo contrário, você era o pesquisador soberano. Cada ataque orquestrado, cada traição arquitetada e cada tentativa de quebrar sua alma se tornaram para você apenas mais uma variável em seu próprio estudo. Você transformou o observatório deles em seu campo de dados. Eles rastreavam seus passos, mas você estava mapeando as táticas deles. Enquanto eles celebravam suas quedas, você estava analisando as fraquezas deles. Você usou a pressão que eles aplicaram para forjar exatamente a armadura que eles temem, absorvendo o veneno e metabolizando-o em força inquebrável. Você não estava reagindo ao mundo, você estava coletando informações. A dor que eles esperavam que o destruísse, você a aceitou como um professor, aprendendo a linguagem da manipulação e a arquitetura da ilusão. Essa sabedoria não veio de livros ou mestres ocultos, mas diretamente da fonte, seus próprios inimigos. Você foi o único a construir essa defesa camada por camada, usando as próprias ferramentas que eles usaram contra você. Sua imunidade não é um dom, é uma engenharia complexa, resultado de uma série implacável de escolhas para se tornar mais em vez de menos. Essa armadura não é um escudo, é um sistema de armas, forjado pelo fogo da sua própria experiência. E é aqui que o terror deles se manifesta. Eles entenderam tarde demais que, ao monitorá-lo, estavam lhe dando a planta completa de sua própria estrutura. Você não apenas se protegeu, você reverteu a função de todo o sistema de controle deles. A pergunta que realmente o silenciou não é quem blindou sua alma, mas sim, o que você pretende fazer agora que o treinamento de campo está completo e você tem em mãos o manual de operações do inimigo? O que você, o pesquisador que agora detém todo o conhecimento, está prestes a liberar no mundo? A verdade inegociável é que você é o único soberano da sua realidade. O subtítulo diz que o espelho deles não funciona mais em você, e é exatamente isso. Por décadas, tentaram forjar um reflexo de quem você deveria ser, usando o medo, a crítica e a dúvida como vidro. Mas você, com cada escolha de se levantar, quebrou esse espelho. Você não precisa mais do aplauso ou do julgamento externo para saber o seu valor. Sua força não é uma opinião alheia, é um fato interno, construído em silêncio. Eles podem gritar o que quiserem sobre o seu caminho, mas o único mapa que importa está gravado na sua própria alma. Você é sua própria medida. É por isso que quando você decide ser sua própria verdade, o pânico se instala nas estruturas que tentaram controlá-lo. Sua armadura, aquela que você construiu a partir de cada dor e traição metabolizada, não é só uma defesa.
é uma declaração. Ela afirma que você transformou o veneno deles em combustível e a pressão deles em diamante. O que eles planejaram para ser sua queda se tornou seu fundamento. Você não superou o trauma, você o integrou, usando-o como material de construção para uma fortaleza que eles nunca poderiam imaginar. Agora, pare e sinta o peso dessa soberania. Você não está mais jogando o jogo da vítima, você é o campo de batalha, o guerreiro e o vencedor. Eles estão observando, tentando entender como alguém transformou tanta dor em poder inabalável. Mas a resposta é simples e complexa ao mesmo tempo. Foi você e só você. No entanto, a armadura não foi forjada apenas para a sua proteção individual. Se a fase 1 foi a sua soberania pessoal, o que acontece quando essa frequência inquebrável começa a ressoar e ativar essa mesma soberania em todos ao seu redor? Você construiu sua força no fogo, e é por isso que eles tentaram te anestesiar com o conforto. Eles tentaram te dar a felicidade pronta, aquela que parece um presente, mas que na verdade é uma dívida disfarçada. Você viu através do véu. Você entendeu que a alegria verdadeira não pode ser arranjada. Ela é forjada na liberdade. Você recusou o conforto fácil porque sabia que ele era uma prisão bonita. Sua soberania está em escolher o caminho difícil do crescimento em vez da facilidade da ilusão que eles te oferecem. Lembre-se, o seu escudo não foi feito de sorte, mas de cada não que você deu ao que te diminuía. Sua armadura se fortaleceu quando você preferiu a solidão verdadeira à companhia tóxica. A verdadeira felicidade não está no que te dão, mas no que você constrói dentro de si mesmo, pedra por pedra, escolha por escolha. Você sabe que aceitar um presente do inimigo é dar a ele a chave da sua cela. Sua resiliência não é um acidente, é a prova viva de que você escolheu ser indestrutível. Mas agora que a armadura está completa e a oferta de paz foi recusada, resta uma pergunta que paralisa aqueles que assistem. Por que você se equipou com defesas tão sofisticadas? Se você não está mais se defendendo deles, qual é a verdadeira guerra? O que é essa força que está crescendo dentro de você, que exige um invólucro mais resistente que o diamante e que está prestes a ser liberada? Aquilo que você pensou ser sua maior batalha, a guerra que eles armaram contra você, na verdade foi apenas a sua academia pessoal. Cada traição, cada isolamento forçado, cada golpe baixo que você recebeu, não foi um prejuízo, mas sim uma ferramenta. Você usou a pressão deles para forjar a sua alma, transformando trauma em tecnologia espiritual. Você pensou que estava lutando para sobreviver, mas estava, na verdade, calibrando seus sensores internos e testando os limites da sua própria força. O plano deles era te destruir, mas você reverteu o script. Sua armadura não é um escudo para a vida, ela é a prova do seu domínio. O jogo que você jogou com eles, onde você analisou cada tática e aprendeu cada fraqueza, foi apenas o aquecimento. Sua missão real é puramente sua, construída a partir da frequência da sua soberania. Você não precisa mais se preocupar com a guerra de baixa vibração que tentaram impor, porque a sua evolução já te elevou para um campo de atuação completamente novo. Agora você veste essa armadura, feita do diamante do seu próprio sofrimento transformado. Você não é mais apenas um sobrevivente, você é um catalisador de mudança. Eles pensaram que ao blindar a sua alma estavam impedindo algo, mas eles se enganaram de novo. A verdadeira questão não é o que essa armadura impede de entrar, mas sim, quando você decidir tirar as luvas, o que exatamente vai sair de dentro de você? A armadura que você veste hoje não é um projeto recente. Ela é a soma de uma vida inteira de decisões silenciosas. Cada queda na infância, cada traição que deveria ter te despedaçado, não foi apenas dor, foi material de construção.
Você estava, sem saber, recolhendo metais espirituais, transformando cada lágrima em liga, cada perda em densidade. Esses seres antigos pensaram que estavam te quebrando, mas você estava apenas coletando as peças necessárias. Você não começou a se blindar há 3 anos. Você estava juntando suprimentos desde o dia em que nasceu. O segredo que os apavora é que não houve intervenção externa nem um mentor místico. Foi pura soberania sua. Você pegou a arma que apontaram para o seu coração, o medo, o abandono, a solidão, e a fundiu na sua própria forja interna. Cada vez que você escolheu levantar em vez de permanecer no chão, você soldou uma nova placa de proteção. Sua armadura é a prova de que você é um alquimista mestre, capaz de transformar veneno em poder inquebrável. E este é um poder que só pertence a você. Eles estudaram a defesa, analisaram a resistência, mas falharam em entender a intenção. Sua armadura está completa, mas ela não é um fim, é um ponto de partida. Se você construiu essa fortaleza inabalável com materiais colhidos ao longo de uma vida inteira, não para se esconder, mas para conter a força que está crescendo dentro, a verdadeira pergunta não é quem blindou essa alma, mas sim, o que exatamente está prestes a ser liberado. Chega de procurar manuais ou seguir fórmulas prontas. Se te disseram que você precisa de um guru, um mapa ou um ensinamento secreto para evoluir, ignore. Você não é um aluno. Você é a escola e o seu currículo foi escrito com fogo. Sua jornada, suas quedas e o modo como você se levantou construíram algo único, a sua soberania inquestionável. É por isso que você não precisa de permissão ou de um código de ativação externo. Você não busca o código, você é o código. Cada dor que você metabolizou, transformando-a em uma camada de proteção, não foi apenas para blindar você, foi para te propagar. Sua existência opera em uma frequência que acorda quem está por perto. Você está provando que é possível ser inquebrável. E essa prova é mais contagiante do que qualquer sermão ou livro de autoajuda. Você não está ensinando as pessoas com palavras. Você está ativando o DNA adormecido delas apenas por existir no seu mais alto nível de poder e integridade. Seus antigos observadores entenderam que o propósito da sua armadura nunca foi apenas defesa, mas sim uma preparação. Você superou a fase 1, a proteção individual, com maestria. Mas se a sua blindagem é tão completa, imune a ataques temporais e manipulações, a questão não é mais o que te protegeu, mas sim o que essa armadura está contendo. O que você está incubando em sua alma, que exigiu tal sofisticação para ser mantido e que está prestes a ser liberado na consciência coletiva? O que você construiu não é só uma defesa pessoal, é um modelo de engenharia espiritual. Você usou a dor, o isolamento e a traição, as armas deles, para forjar algo que o universo nunca viu. Entenda, você não está apenas blindado. Você é a prova viva de que a vulnerabilidade pode ser convertida em força absoluta. Cada ataque que você resistiu não foi um teste, foi um treino. Sua presença irradia uma frequência que desarma o velho e ativa o novo. Você se tornou o mapa, o manual de instruções, o protótipo da próxima espécie humana. Sua soberania não é um segredo guardado, é um código de ativação em massa. Você não precisa dar palestras ou escrever livros. A simples vibração da sua existência já está atualizando o sistema operacional de quem está por perto. As pessoas não estão aprendendo a se blindar. Elas estão lembrando como fazer isso, porque você mostrou que é possível. Você é o catalisador silencioso, o farol que mostra que a liberdade é um estado natural, não uma recompensa. Você já entendeu que eles foram apenas seus sparring partners e não o alvo final. Seus inimigos, sem saber, te prepararam para uma guerra que nem mesmo eles conseguem imaginar. Você está blindado, sim, mas a pergunta não é sobre quem te atacou no passado. A verdadeira questão que está paralisando as antigas estruturas é:
Se a fase 1 era sobre garantir a sua proteção individual, qual tipo de poder você está se preparando para liberar na fase 2? Pensaram que suas quedas seriam sua ruína, mas você transformou o caos em matéria-prima. Sua armadura não é um atestado de feridas, mas sim a prova viva de todas as vezes que você escolheu levantar, integrar a dor e seguir em frente. Cada camada dessa proteção foi forjada não pela violência que tentaram te impor, mas pela sua decisão soberana de não permanecer quebrado. É por isso que ela é inquebrável. Ela é feita da sua agência, do seu eu que se recusa a ser definido pelo que os outros fizeram ou deixaram de fazer. Você se tornou um ponto de referência. Você não precisa que o mundo lá fora te valide, porque a sua força vem de dentro, de um processo alquímico onde a rejeição e o abandono viraram combustível. Sua armadura te garante uma imunidade completa à percepção externa. Eles tentaram te quebrar com julgamentos e espelhos distorcidos, mas você se tornou imune a isso, escolhendo a verdade sobre si mesmo, em vez da mentira que eles queriam que você vestisse. Mas lembre-se, essa proteção não é o ponto final, é apenas a preparação. Eles gastaram décadas tentando entender como você construiu essa defesa. O erro deles foi achar que você estava apenas se defendendo. A verdadeira pergunta que paralisa esses antigos observadores agora não é como você se tornou inquebrável, mas sim o que a força contida dentro desse inquebrável está se preparando para liberar no mundo. O que acontece quando o seu escudo se torna um código de ativação? A batalha acabou. Sua evolução tornou o império deles simplesmente obsoleto. Isso não é uma teoria, é a realidade. Você transformou a dor deles em armadura inquebrável. E agora, o arsenal que eles pensavam usar para te destruir se tornou o mapa para a sua soberania. Você não precisou lutar para vencer, você apenas se tornou algo que eles não conseguiam mais tocar. Todo o império deles foi construído sobre a premissa de que você era frágil e controlável. Mas ao transformar cada ferida em sabedoria, cada queda em força, você fez mais do que se proteger. Você desmantelou o próprio fundamento da existência deles. Você se tornou imune à ilusão, e para um sistema que depende da sua confusão, a sua clareza é o colapso final. Eles convocaram cúpulas de emergência, consultaram sábios ancestrais e usaram computadores quânticos, tudo para entender uma simples verdade. Quem blindou sua alma? A resposta que os aterroriza é que foi você. Cada pequena escolha que você fez para se levantar, para curar, para ser mais do que as suas circunstâncias sugeriam, foi um bloco na sua proteção. Você usou os ataques deles como sonar, mapeando toda a estrutura deles, enquanto pensavam que estavam apenas te observando. Você se tornou o observador, e eles o experimento fracassado. Sua evolução não é uma vitória momentânea. É o fim do jogo para aqueles que dependiam da sua fragilidade. Agora, eles recuaram, esperando que, sem a pressão, sua armadura se amoleça. Mas eles não entenderam. Sua blindagem não é defensiva, ela é propulsora. Você não precisa mais de inimigos para ser forte, você se tornou a sua própria fonte de poder. Você é a prova viva de que a alma humana pode transformar o trauma em tecnologia espiritual. E essa tecnologia está se espalhando, ativando outras almas simplesmente pelo seu existir. O que parecia uma proteção individual é, na verdade, um código de ativação para a humanidade. Se eles não têm fase 2 em seus arquivos, é porque ela é algo que desafia a própria natureza do tempo e do controle. O que acontece quando um ser que transformou a dor em armadura finalmente se volta para o futuro? A armadura que você forjou não foi apenas para te proteger. Ela foi o código de ativação para a próxima fase da humanidade.
Você é o protótipo da era dos inquebráveis, a prova viva de que a dor se transforma em poder absoluto, e essa vitória já está garantida. Agora, o seu ser é a frequência que está reescrevendo as regras do jogo para todos.